Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8. Eclesiastes, capítulo 8, os versículos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Irmãos, um cristão chamado Helmut von Moltke, ele foi recrutado pela Alemanha nazista para trabalhar na contra-espionagem, naquele período onde Hitler estava com toda a sua loucura. E como cristão, obviamente, ele era contra Hitler. E ele usou a sua autoridade, a sua facilidade ali dentro do sistema nazista para livrar muitos daquele homem perverso. Ele conseguiu, através da sua autoridade diante daqueles homens, daqueles soldados, livrar alguns que estavam condenados à morte. E aí ele foi descoberto por causa dessa sua atitude. E então, depois que foi descoberto, ele teve que se apresentar ao juiz, porque ele foi acusado de ser um traidor, e por ser traidor ele deveria ser morto, ele deveria ser executado. E quando ele chegou diante do juiz para receber a sua sentença, o juiz perguntou para ele o seguinte: de quem você aceita suas ordens? Do outro mundo ou de Adolf Hitler? Em quem você deposita sua lealdade e sua fé? Em outras palavras, você é fiel a Hitler ou a esse Deus que você diz servir? Você é fiel a Hitler ou a Jesus Cristo? E a resposta daquele homem, obviamente, eu sou fiel a Cristo. E por causa disso ele foi condenado e executado. Um homem que, diante de um tribunal, não negou a Cristo. Ele reconhecia que a autoridade suprema sobre a vida dele é o Senhor Jesus Cristo, a palavra encarnada. Aqui nesse texto de Eclesiastes de 8, de 1 a 9, Salomão vai tratar num tema sensível, que é o tema da relação dos crentes com o Estado. Uma relação dos crentes com a política. E como que se dá isso? Então é um tema muito sensível, mas Salomão afirma que o sábio vai possuir compreensão de qual é o seu papel nesse mundo. Como ele se envolve nesse mundo e qual a relação que ele tem com o Estado. Neste texto, Salomão afirma que os homens sábios, eles podem sofrer nas mãos de governantes maus, injustos, corruptos. E Salomão deixa claro que nestas condições o homem precisa de fidelidade.
Nós vimos no texto anterior que Salomão disse que não há homem justo sobre a terra. Nós vimos isso na última exposição. Salomão disse que todos os homens são pecadores, são miseráveis, não há quem faça o bem. E dentre estes estão incluídos os governantes, aqueles que estão com autoridade sobre o povo, aqueles que têm autoridade sobre as pessoas, aqueles que estão reinando sobre pessoas. Estas pessoas também são pecadoras, são más. E Salomão então entra no capítulo 8, depois de dizer que o homem ele não é justo, o homem ele é perverso, ele é mau. O versículo 29 do capítulo 7 fala: eis que o que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E logo depois Salomão já começa a falar sobre um homem que é sábio diante de um governante que é mau. Então, nesse texto, irmãos, Salomão ele tem como propósito nos ensinar que a sabedoria de Deus, ela nos capacita para relacionarmos adequadamente com o Estado. Sendo sábios, nós saberemos como nos portar na sociedade. Sendo sábios, nós saberemos como olhar para as autoridades constituídas. Então, a sabedoria de Deus capacita o homem a submeter-se às autoridades. Então, vejamos aqui os versículos 1 e 2, quando Salomão diz que essa sabedoria ela transforma o homem. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Então Salomão, ele faz essa transição agora para o capítulo 8, e a primeira coisa que Salomão faz é mais uma vez dizer que a sabedoria é uma coisa rara. A sabedoria não é encontrada em todos os homens. Nem todos os homens são sábios. E como nós já demonstramos para os irmãos no decorrer dessa série de exposições em Eclesiastes, sabedoria jamais pode ser confundida com simplesmente conhecer muito a respeito de alguma coisa. Sabedoria tem a ver com um conhecimento que se torna prático. E trazendo isso para nós, sabedoria é aqueles que entendem a palavra de Deus e vivem em harmonia com aquilo que eles entendem da palavra. É a fé sendo revelada pelas obras. Isso é sabedoria. Então Salomão fala que sabedoria, ser sábio, é algo muito raro. E ele diz que a sabedoria é algo maravilhoso. Ele diz aqui no versículo 1, a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. No decorrer de todo o texto, Salomão, ele afirma que ser sábio é muito melhor do que ser tolo. Ser sábio, você tem condições de tomar decisões e pensar a respeito das coisas. Então, este homem sábio vai saber se portar diante das mais diversas situações, entre elas, diante do Estado. E aí, quando a gente passa a pensar a respeito de como o homem se relaciona com o Estado, nós temos um exemplo aqui nas Escrituras, que é o exemplo de Daniel. Daniel, que estava cativeiro na Babilônia, e ali ele foi sábio para não comer das carnes sacrificadas. Um homem que demonstrou a sua fidelidade ao Senhor e não se entregou ao regime. Ele respeitava o rei, ele respeitava aquela nação, mas ele tinha a sua fé acima de todas as coisas. O respeito, a honra do nome do Senhor vinha em primeiro lugar. E naquilo que o nome do Senhor pudesse ser desonrado, Daniel jamais faria. Dentre estas, não comer das carnes sacrificadas aos deuses. E o texto lá de Daniel capítulo 1, versículo 20, fala que Daniel, ele, em toda a matéria de sabedoria, ele era incrível, ele era muito estudioso, mais estudioso do que aqueles da Babilônia.
E lá em Daniel capítulo 2, fala que ele era um homem único em todo o reino por causa da sua sabedoria. Daniel, então, é um bom exemplo para isso que nós estamos vendo aqui. E é interessante porque lá em Daniel capítulo 1, versículo 15, fala que a sabedoria podia ser vista diante dos seus olhos. O seu rosto demonstrava que ele era um homem sábio. E é interessante porque aqui também Salomão fala sobre isso. A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Então, irmãos, aqui é interessante porque a sabedoria, ela faz com que aquela cara carrancuda, rude, bruta, seja removida. Aquele olhar sisudo. E, pelo contrário, a crente, aquele que é transformado pelo poder de Deus, aquele que é transformado por Cristo Jesus, ele tem um rosto que brilha diante das pessoas. Ele é uma pessoa que, nas suas atitudes, na maneira que ele se porta na sociedade, ele demonstra que ele é um ser diferente. Ele não é uma pessoa que tem uma visão negativa a respeito da vida. Ele não é uma pessoa que se porta de modo inadequado em determinados ambientes, levando as pessoas ao escândalo. Este que foi transformado pelo poder de Deus, tem o seu olhar, tem a sua face transformada. Não é uma pessoa sisuda, carrancuda, arrogante, ignorante, pelo contrário, é uma pessoa carinhosa, caridosa, educada. É uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor e se apresenta diante das pessoas como Cristo se apresentava. Com educação, com respeito, com amor. O jornalista ateu chamado Matthew Paris, ele escreveu um artigo que se chama Por que a África Precisa de Deus? E um homem ateu, um jornalista ateu, ele reconheceu a importância dos cristãos ali na África. E lá naquele artigo, ele disse o seguinte, abre aspas, os cristãos eram diferentes, sua fé parecia tê-los libertado e deixado mais à vontade. Havia uma vivacidade, uma curiosidade, um compromisso com o mundo. Sempre que entrávamos em um território com um missionário, tínhamos de reconhecer que algo havia mudado nos rostos das pessoas que encontrávamos e com as quais conversávamos, algo em seus olhos, fecha aspas. Havia algo diferente. Aqueles crentes, eles cuidavam dos enfermos, eles socorriam os necessitados, eles exerciam um trabalho ali naquela região. E isso fez com que aquele jornalista, mesmo não crendo em Deus, visse que aquelas pessoas eram diferentes. Jesus não disse que nós somos o sal e a luz deste mundo? Então, na verdade, as pessoas elas precisam ficar intrigadas com a nossa maneira de viver, intrigadas com a nossa maneira de pensar, intrigadas com a nossa maneira de nos portar nesse mundo. Porque a sabedoria, ela muda o rosto. A sabedoria nos torna pessoas agradáveis. Agora, é bem verdade que à luz das Escrituras, quanto mais parecidos com Cristo, mais odiados pelo mundo. Porque essa interrogação na mente deles vai fazendo com que eles nos persigam com angústia, com rancor, por causa da nossa diferença. Então, irmãos, a sabedoria, ela faz a gente brilhar, ela transforma a nossa caminhada, e aqueles que estão em Cristo Jesus têm essa sabedoria. Aqueles que foram transformados por Jesus, aqueles que são habitados pelo Espírito Santo de Deus, eles podem viver neste mundo de uma maneira completamente diferente dos demais, e eles vão reluzir onde passam, com uma atitude adequada. Dos versículos 3 a 6, Salomão fala que a sabedoria então gera homens que são submissos.
Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Salomão aplica esse texto em primeiro momento, irmãos, àquele contexto da época onde eles tinham um rei, o rei de Israel. E o rei havia feito juramentos, ele deveria cumprir tudo aquilo que a lei havia decretado que ele deveria cumprir. Ele deveria respeito às ordens do Senhor. Mas esse texto pode ser aplicado às mais diversas situações. Nós temos, por exemplo, o caso de Daniel, que serviu na Babilônia e também reconheceu a autoridade de Nabucodonosor. Então Salomão está aqui aplicando para eles uma verdade que é uma verdade universal, que não está presa, não está restrita ao povo de Israel, mas uma verdade que se avança no decorrer dos séculos. E aqui Salomão nos ensina que o governo humano é o meio pelo qual o Senhor tem para punir os homens maus. Perceba aí, por exemplo, o versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Por que Deus deu à humanidade governantes? Deu governantes para a humanidade para que ele pudesse restringir a maldade. A autoridade de Deus, a autoridade dada a estes homens por Deus, é para que eles possam manter a ordem civil. Então o governo é algo bom. Nós não podemos ter um olhar inadequado para o governo. Nós não podemos ter uma visão completamente inadequada do papel do Estado, do papel dos líderes no cenário civil. O Senhor Jesus Cristo ensinou isso: dai a César o que é de César. Ele ensinou que nós, como cristãos, devemos respeitar as autoridades. E Salomão deixa muito claro que nós deveríamos obedecer ao rei, segundo o versículo 2, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Que juramento é esse? É o juramento expresso na lei. Vocês lembram que nós lemos aqui Deuteronômio capítulo 6. E lá em Deuteronômio capítulo 6, Moisés estava dizendo que o povo deveria obedecer à lei que havia sido exposta. E dentro da lei de Israel, havia uma que eles deveriam honrar o rei. E o quinto mandamento da lei de Deus, nós já até estudamos aqui, que honra teu pai e tua mãe, não é apenas aplicado ao pai e mãe na família, mas a todos aqueles que estão investidos por autoridade, todos aqueles que estão sobre nós como autoridades. Então o povo de Israel deveria obediência ao rei, porque eles tinham um juramento diante da lei, mas nós hoje também temos que obedecer, porque o Senhor disse a mesma coisa através de Paulo. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo escreveu: todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, essa coisa de respeitar as autoridades não é algo apenas do Antigo Testamento, é algo também do Novo Testamento. A honra das autoridades, honrar, se submeter àqueles que estão governando, que são autoridades sobre nós, é um dever nosso como cristãos. Aqui no versículo 3, diz assim: não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Essa expressão aqui, não te apresses em sair da presença dele, eu vou explicar para os irmãos para que vocês entendam melhor. Não deixe a autoridade falando sozinha, porque isso é desrespeito.
Às vezes a pessoa entrava na sala do rei, e o rei falando, ela virava as costas e desrespeitava. Vou trazer isso para um contexto familiar, para você entender melhor ainda. Não tem quando você está lá, dando aquele sabão no seu filho, e ele simplesmente levanta e sai. Você fala, volta aqui rapaz, que eu estou falando com você. Isso é falta de respeito. Quando a autoridade fala, você escuta. Então, Salomão está dizendo no versículo 3, vocês devem respeitar a autoridade, independentemente do que ela está fazendo. Olha, veja bem, porque ele faz o que bem entende. Ele quem? A autoridade. Respeite a autoridade, independentemente se os seus atos são justos ou injustos. Respeita, obedece. Daniel, Ananias, Misael, Azarias respeitaram a autoridade, apesar da autoridade. E nós também. O apóstolo Paulo, quando estava preso, respeitou as autoridades, apesar daquelas autoridades. Jesus Cristo respeitou Pilatos, apesar de Pilatos. Então nós somos chamados a respeitar as autoridades que o Senhor constituiu sobre nós. Isso, irmãos, não quer dizer que às vezes nós não deveremos ou não será necessário agir de uma maneira um pouco, um tanto quanto, vamos colocar aqui numa rebelião, mas uma rebelião dentro da lei, uma rebelião pelas vias justas e legítimas, buscando aquilo que é justo para o povo. Dependendo do que a autoridade fizer, que for contrária à palavra do Senhor, que for trazer mal para a sociedade, nós podemos nos voltar contra a autoridade, mas com respeito, com sabedoria, usando os caminhos legítimos para isso. Isso é possível, mas isso quando há tirania. Até porque no versículo 6, Salomão diz, porque para todo propósito há tempo e modo. Ou seja, há hora e jeito de fazer. Há tempo, há ocasião e há modo para atuar diante dessa ocasião. Então o sábio, ele vai buscar da parte de Deus aquilo que vai agradar ao Senhor, aquilo que vai honrar o Senhor e aquilo que vai trazer bem para a sociedade. Então, irmãos, nós como cristãos não somos favoráveis à anarquia. Há muitas pessoas que estão aí fora dizendo que a melhor solução para a sociedade é acabar com a autoridade, é acabar com o governo, é ser cada um por si, é cada um cuidando da sua própria vida, é cada um cuidando das suas próprias atitudes, dos seus próprios afazeres, sem ter que dar ocasião de respeito para ninguém. E a anarquia, ela é antibíblica. Nós não confiamos assim. Deus instituiu as autoridades para o bem dos homens. Lá em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo deixou muito bem claro isto, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, ou seja, o juízo, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Então, irmãos, nós precisamos observar a lei do Senhor. Você precisa aprender a respeitar as autoridades. E esse respeito para com as autoridades, ele começa dentro de casa. A família deve aprender a respeitar o sacerdote do lar. Os filhos precisam aprender a respeitar os seus pais. Nós, como igreja, precisamos aprender a respeitar aqueles que são autoridade sobre nós.
E nós, como cidadãos brasileiros, precisamos aprender a respeitar aqueles que estão governando sobre nós. Independentemente de partido, independentemente de ideologia política, independentemente de qualquer coisa. Respeito, honra. Para nós cristãos não existe essa de é o seu presidente. Não, é o nosso presidente. Para cristãos não existe essa de é seu prefeito, não é o nosso prefeito. Eu posso não ter votado nele. E pode ser que eu nem vote numa outra oportunidade. Mas se ele está no governo porque Deus o colocou. Ninguém foi colocado em nenhum cargo sem que fosse da vontade do Senhor. E eu, como cristão, devo apenas obedecer, respeitar, reconhecer que é alguém que está controlando a sociedade. Agora, com isso, o Senhor não está dizendo que Ele está de acordo com tudo aquilo que o governante faz. Deus colocou Nabucodonosor como rei da Babilônia, mas Deus não estava de acordo com aquilo que Nabucodonosor fazia. Deus colocou Adolf Hitler como rei da Alemanha, mas ele não era favorável com aquilo que Adolf Hitler fazia. Deus colocou todos os governos, todos os governantes, mas isso não significa que ele é favorável com aquilo que eles fazem. Então nós precisamos entender isso. E quando que nós devemos então confrontar as autoridades civis? Quando elas nos ensinam, quando elas nos ordenam a ir contra a nossa fé, que foi o que aconteceu com Helmut Moltke. Você serve a quem? Adolf Hitler ou a Deus? E ele não pensou duas vezes. Eu sirvo a Deus. Eu obedeço às ordens do alto. Eu não obedeço às ordens primárias de Brasília. Se as ordens primárias de Brasília forem para me dirigir contra a palavra do meu Deus, eu ficarei com o meu Deus. Esta que é a grande verdade. Então, irmãos, nós precisamos aprender isso, a não permitir que o nosso coração se leve por caminhos tortos. Nós vemos muitas vezes a sociedade buscando justiça com as próprias mãos, as pessoas se levantando para resolver as coisas e querendo vingar autoridades que estão praticando o mal. E nós precisamos fazer o que Paulo disse lá em 1 Timóteo capítulo 2, orar pelas nossas autoridades, buscar as vias legítimas quando necessário. Se for necessário confrontá-los por causa de alguma lei que vai contrária à palavra do Senhor, que vai nos distanciar da vontade do Senhor, então nós podemos, pelos meios legítimos, com sabedoria do alto, buscar esses meios. Mas enquanto isso, nós respeitamos, porque Deus instituiu as autoridades para que o mal pudesse ser castigado. Agora é triste, conforme Salomão fala aqui, quando a autoridade castiga o bom e absolve o mal. Isso é triste, isso é difícil. Mas Salomão está nos dizendo aqui que nós devemos respeito até mesmo quando as nossas autoridades, elas acabam castigando o mal, castigando o bom em detrimento do mal. Walter Kaiser Jr. diz o seguinte, abre aspas, o propósito do governo é a reta administração da justiça. Quando governantes e juízes executam esse mandato divino, tanto eles como o seu povo são abençoados por Deus e muita aflição presente do ser humano é minorada. Fecha aspas. O que disse o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2? Que nós devemos interceder pelas nossas autoridades para que nós possamos ter dias
melhores, dias tranquilos. Então a maior arma que a igreja possui contra os nossos governantes é a oração. Só que às vezes nós abandonamos a oração para buscar outros meios, e às vezes meios ilegítimos, para nos confrontar, para confrontar aqueles que estão sob autoridade. Então nós precisamos aprender sobre isso, irmãos. Agora dos versículos 7 a 9, Salomão diz que a sabedoria, ela nos auxilia na tribulação, porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que lhe declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco ele tem poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi quando me apliquei a toda a obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Lá em Provérbios capítulo 24, versículo 21, diz assim: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Se tem uma coisa que nós precisamos tomar cuidado, irmãos, como cidadãos, é com grupos facciosos. Nós precisamos tomar muito cuidado. Porque grupos facciosos podem conduzir a nação a algo muito ruim. Os meios legítimos e jamais os revoltosos. Infelizmente, irmãos, há governantes que nem sempre são fiéis ao seu mandato. Infelizmente, muitos que são colocados para governar o povo entram lá e querem apenas o seu bem-estar e o bem-estar dos seus colegas, e não estão preocupados com o bem-estar da nação, e aplicam leis de maneira inadequada, criam leis que nos distanciam do Senhor, julgam de maneira incorreta. E nós já vimos aqui nas exposições em Eclesiastes que as casas de leis, que os tribunais muitas vezes são injustos, porque a lei deste mundo, a justiça deste mundo é injusta. E muitas vezes nós vamos para a televisão, nós sentamos no sofá e nós assistimos alguma notícia, alguma matéria de algo que aconteceu e que é injusto. Quantas vezes que você ouviu noticiários que pessoas condenadas foram absolvidas e pessoas que não têm qualquer tipo de crime são condenadas? A nossa justiça, ela é falha. A justiça humana, ela é falha. As leis humanas são falhas. Os governantes humanos são falhos. E o texto aqui deixa claro: há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo, para destruí-lo. Mas mesmo assim o Senhor nos chama à obediência, ao respeito, ao temor. Versículo 8: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Irmãos, a palavra vento no hebraico pode ser traduzida também por espírito. E como ele está dizendo aqui, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, então é bem provável que a melhor tradução seria: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. E aí as duas coisas se casam melhor. Ele não está falando necessariamente do vento, porque como é a mesma palavra, né? Então ele não está falando necessariamente do vento. Então, no contexto, se aplica melhor o espírito. Então, o que ele está falando aqui? Em outras palavras, nenhum homem tem poder sobre a vida de ninguém. Nenhum homem tem poder sobre o dia da morte de ninguém. Jesus Cristo mesmo disse: ninguém vai tirar a minha vida, eu vou a entregar. A Escritura diz que
Todos os nossos dias estão contados, ninguém morre fora do tempo. Então o homem, ele não tem poder sobre a morte. Quantas pessoas que você aí não tomou conhecimento? Eu particularmente conheci alguém, inclusive dentro da minha família, que tomou 17 tiros e está aí vivo, aí, ó, vivendo a vida dele normal. 17 tiros. Enquanto o outro toma um tropeção na rua, cai e morre. Deus decide o dia do nascimento, Deus decide o dia da morte, e nenhum homem tem poder. Por isso que Jesus diz: vocês não têm que temer os homens, vocês têm que temer, porque os homens eles podem fazer mal ao corpo, mas vocês têm que temer a Deus, que tanto pode fazer com que o corpo e a alma sofram, que nenhum homem tem poder sobre a vida e a morte. Aqui o restante do texto fala assim: nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ele está falando aqui sobre uma guerra, né? Uma luta, uma batalha. Então, se nós pudéssemos dizer, em outras palavras, nenhum soldado pode fugir do seu perigo, mesmo na iminência de morte. Então não há trevas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Ou seja, é terrível a injustiça, governantes maus, atuando de maneira malévola contra os homens, atuando de maneira incorreta, trazendo o crime, a maldade, a corrupção, a violência. E o versículo 9: tudo isto vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do céu, a tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem. Quantos casos na história, irmãos, de pessoas que foram escravizadas. Vamos pegar só os exemplos bíblicos. Olha o poder que teve Nabucodonosor contra o povo de Israel. Ele dominou o povo de Deus por um período. Homens maus que muitas vezes atuam de maneira contra o povo do Senhor, afligindo o povo do Senhor, mas nós devemos nos manter firmes. A sabedoria de Deus nos auxilia em meio à tribulação. Irmãos, diante disso que nós vimos até aqui, a gente precisa tirar algumas lições, e a primeira delas é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas têm medo de autoridade. Mulheres que têm medo da autoridade masculina, filhos que têm medo da autoridade dos pais, nós como cidadãos que temos medo das autoridades que foram constituídas, nós como igreja, que às vezes ficamos ridicularizados com as autoridades que o Senhor colocou sobre nós. Mas o fato de que existem maridos agressivos, isso não significa que o casamento não presta. O fato de que existem pais pedófilos e agressivos, não significa que a família é uma instituição falida. O fato de existir pastores mercenários, não significa que a igreja é um antro de corrupção. O fato de existir políticos, governantes corruptos, não significa que o governo é ruim. O governo é bom, a família é boa, o casamento é bom. O problema não é a instituição, o problema são as pessoas. Nós, como cristãos, não somos contra o governo. Nós devemos nos levantar contra aqueles que usam a máquina pública para trazer males contra a igreja, contra o povo do Senhor. E nós precisamos, irmãos, respeitar as autoridades que o Senhor colocou sobre nós e nos lembrar que essas autoridades, elas prestarão conta dos seus atos a Deus. Todo homem vai prestar contas a Deus de como ele cuidou da sua família, como ele cuidou da sua esposa, como ele cuidou de seus filhos. Os pais vão prestar contas ao Senhor
de como educaram seus filhos. Os pastores darão contas ao Senhor de como eles pastorearam o rebanho do Senhor. E aqueles que estão investidos de autoridade no cenário civil também prestarão contas, porque foram postos lá para cuidar do povo, e quando eles não fizeram, serão cobrados. Diante de tudo isso, irmãos, que nós vimos também, nós devemos nos lembrar que quem controla a nossa vida não é o governo. Quem controla a nossa vida não são os governantes, quem controla a nossa vida é o Senhor. E nós devemos depositar a nossa confiança naquele que é soberano, que é o assunto maior, desde o capítulo 7 aqui de Eclesiastes. O Deus que é soberano, que governa sobre tudo, é quem nós confiamos. Então toda autoridade, irmãos, nós devemos respeitar, porque nós respeitamos a este que instituiu essas autoridades. E caminhando então para a nossa conclusão, irmãos, o modo sábio de nós vivermos é nos submeter à soberania desse Deus, é confiar que Ele governa sobre os céus e a terra. No último dia, Cristo voltará. No último dia, aquele que reina sobre os céus e a terra há de rasgar esses céus, e Ele é o verdadeiro Rei. Todos os governos deste mundo estão submetidos ao seu reinado, ao seu governo. No dia que Cristo Jesus foi assunto aos céus, Ele assentou à destra de Deus e Ele tem o governo sobre todas as coisas. Por isso Ele disse para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Ele tem autoridade sobre o mundo físico e sobre o mundo espiritual. Ele reina, e aqueles que possuem a sabedoria de Deus, que é Cristo, reconhecem o governo de Cristo, reconhecem o senhorio de Cristo e reconhecem que as autoridades que Cristo colocou são autoridades que nós devemos respeitar, independentemente do tempo, independentemente da época. E nos lembrarmos sempre, irmãos, que toda autoridade possui falhas, todo governo possui erros. Há um livro escrito por David Koyzis, Visões e Ilusões Políticas. É um livro fantástico. E nesse livro o autor ele deixa muito claro: toda ideologia política tem pontos positivos e negativos. Toda ideologia política se torna uma idolatria. Então, se nós como cristãos acharmos que o melhor sistema para esse mundo é este, aquele ou aquele outro, que o melhor governo para a nossa nação é este, aquele ou aquele outro, que se a ideologia X for aplicada, se o sistema Y for aplicado, nós teremos dias melhores, nós teremos justiça, as pessoas viverão melhor. Se nós confiarmos num governo, num governante, se nós confiarmos numa ideologia política, se nós confiarmos, se houver uma reforma no Senado, uma reforma no Congresso Nacional, uma reforma nas cadeiras de leis, no Executivo, no Judiciário, muitos confiam que se houver uma aplicação de novas leis, uma reforma de todas as leis que nós temos, uma nova Constituinte, nós teremos um Brasil justo. Nós teremos um Brasil agradável de se viver, nós teremos um Brasil onde nós temos poder de compra, nós teremos um Brasil que é justo, onde os pobres são auxiliados, os pobres são acudidos, onde os ricos abençoam todo mundo. Isso é uma busca de céu na terra sem Cristo. E por isso que eu e você, por mais que nós, de 2 em 2 anos, saiamos de casa e vamos a uma escola e votamos em alguém, seja municipal ou federal, estadual, a nossa confiança jamais pode ser
depositada em nossos governantes. O mundo vai continuar sendo injusto como sempre foi. Salomão, no primeiro capítulo, deixou muito claro sobre isso. Não há nada novo debaixo do sol. O mundo injusto do passado é o mundo injusto de hoje e será o mundo injusto de amanhã. Qual é o mundo justo, então? O mundo de Cristo, o governo de Cristo, o reinado de Cristo. Quando Ele voltar, nós viveremos num reinado que há justiça, há bondade, há amor, há mansidão perpétua. Um lugar onde não há morte, não há dor, não há choro, não há tristeza, não existe criminalidade, não existe violência, onde todo mundo vive bem. Porque o nosso Rei tem nome, Cristo, e tão somente Cristo.